Feito. Campos magnéticos produzidos por uma corrente elétrica. Esse é o tema nosso. Última matéria de Capraia, correto? Penúltima matéria. Amanhã, Hoje é amanhã. Hoje é a penúltima, amanhã é a última. E aí, professor, o que vai ser o laboratório? Não sei. Vou marcar isso aí, não sei lá como. Não vai ter mais nenhuma prova? Então, tem isso, tem a D3. Se vocês não quiserem a D3, eu tenho que dar a D3, né? Então, o Leandro falou que vai ser a modular. Mas eu já que não vai ter também. Então eu mandei e-mail hoje, a professora Débora perguntando, olha, uma posição final, vai ter modular ou não vai ter modular essa turma aqui. Ela vai me responder e a gente vai decidir. E eu preciso programar um laboratório para vocês completarem aqueles 5 pontinhos que faltam, né? A gente vai fazer isso então no programa. Certo? Bom, então vamos lá, meus amigos. Campos magnéticos produzidos por uma corrente elétrica. Vamos primeiro contextualizar o que nós estamos falando. Na aula passada, nós falamos o que acontece nas duas aulas anteriores. Né? Primeiro, o que acontece quando uma partícula atravessa um campo magnético, certo? Ela sofre uma força. Depois nós vimos que se essa partícula está dentro do condutor, quem sofre a força é o condutor. Então o condutor sofre essa força e a gente pode aproveitar essa força, porque é um esforço mecânico, transformar isso daí em energia mecânica através do motor elétrico, o princípio do motor elétrico. Nessa aula aqui, pessoal, a gente vai ver um outro fenômeno, que são os campos magnéticos produzidos por uma corrente elétrica. Ou seja, quando uma corrente elétrica flui, não tem uma perto, não tem uma jogada, é só a corrente elétrica, diferente das outras duas aulas. Era a interação entre magnetismo e eletricidade. O que a gente vai ver agora é que quando a corrente flui, ela gera um campo magnético. A própria corrente elétrica, ela gera um campo magnético. Isso é que a gente vai ver. Né? Quem visualizou isso inicialmente foi o Ørsted, né? Um experimento quase incidental, uma observação que ele fez enquanto preparava a aula, era um professor. Então a gente vai visualizar esse experimento, determinar o vetor campo magnético, como eu calculo esse campo magnético gerado pela corrente elétrica, já que existe um campo magnético sendo gerado, se vocês imaginarem dois fios conduzindo corrente elétrica, cada um gerando um campo magnético, vai haver uma força de atração entre os fios, ou repulsão, porque eles vão se comportar como ímãs, como a gente vai demonstrar, né? Então nós vamos calcular isso daí também. Esse fio ele pode estar enrolado numa espira. Então esse campo magnético vai transformar esse fio enrolado num ímã, num solenoide ou num eletroímã. Nós vamos ver que isso acontece aqui, né? Isso pode ser uma bobina assim, enrolada sobre ela mesma, né? Ou pode ser o fio enrolado num tubo também. Os dois vão produzir um campo magnético que a gente vai calcular. Então, como eu disse para vocês, né, pessoal, a eletricidade e o magnetismo foram observados bem antigamente lá na Grécia, mas não foram estudados sistematicamente. E quando eles começaram a ser estudados mais sistematicamente, levou tempo até o pessoal perceber que os dois fenômenos estavam interligados. Então, a eletricidade era estudada e o magnetismo era estudado. Mas não tinha caído a ficha que as duas coisas estão ligadas. Então, foi um experimento feito por Ørsted, né, o Hans Christian Ørsted, em 1820, que chamou a atenção dele. E o experimento foi muito simples. Tem uma repetição do experimento, né? Deixa eu ver se vai ter. Espera aí. 20. Para repetir el experimento de Ørsted necesitamos un cable, una brújula, ponemos el conductor encima de la brújula paralelo a la aguja de esa última. Y ahora, con una pila de 9 voltios, conectamos la batería al circuito, a nuestro cable. Viram ali? No momento em que a corrente elétrica passa pelo fio, o que acontece com a agulha? Ela se move. Olha lá, pessoal, ela saiu do alinhamento. Mas a agulha é magnética e o fio é elétrico. O fio é de cobre, não é matéria. Então como é que aconteceu isso? Quem gerou esse campo magnético? Mas o que no fio? Corrente elétrica.
observamos que cuando se cierra el circuito se desvía la aguja imantada de la brújula. Esto es debido al campo magnético que genera la electricidad al circular por el conductor. Si situamos la brújula encima en vez de debajo del conductor, la desviación se producirá en el sentido contrario. Si cambiamos la polaridad o sentido de la corriente, observamos que también se cambia el sentido en el que se desvía la aguja. Si no tenemos brújula, no pasa nada. Podemos construir una nosotros mismos. Cogemos un tapón de corcho y cortamos una rodajita. Y atravesamos la rodaja con una aguja. Ponemos un pequeño recipiente para que flote. Pero antes habrá que imantar la aguja. Con un imán pasamos varias veces la punta de la aguja por el imán y ya está imantada. Vemos que se orienta norte-sur. Ponemos el cable encima y lo conectamos. Y se observa cómo consigue desviar la aguja. Algo aparentemente tan sencillo como este experimento supuso el comienzo de toda una revolución. Tudo bem? Isso, pessoal. Por que deu início a uma revolução? Porque então espera lá. A eletricidade e o magnetismo são fenômenos irmanados, né? Os dois acontecem simultaneamente. Quando eu tenho corrente elétrica, eu tenho também um campo magnético. Isso dá para mostrar de uma maneira bem simples, né? Que é essa daqui, ó. Esse experimento aqui é relativamente fácil de fazer. Tu toma um ímã, coloca sobre o ímã uma placa de vidro de acrílico, espalha com bastante cuidado uma limalha de ferro, né, dá uma agitadinha. O que acontece com a limalha? Ela se organiza nessas linhas aqui, formando o que a gente chama de campo magnético. São as linhas do campo magnético que a gente estudou anteriormente, né? Pois bem, se a gente fizer uma coisa parecida com o fio, pessoal, nós vamos ver também essa formação. Ó, aqui tem um fio enrolado na forma de um solenoide. Ele entra e sai desse plano, que é tipo uma cartolina aí, né? Aí a gente joga a limalha aqui, dá uma mexidinha e o que acontece? Eles se alinham aqui do mesmo jeito. Embora não tenha um ímã aqui, existe a presença de um campo magnético. Um campo magnético. Tem o campo elétrico também, né? Que move os elétrons, mas tem um campo magnético. Então, o campo magnético se forma aqui. Se a gente organizar o fio de modo que ele corte um plano assim, ó, ele está entrando no acrílico aqui, tá vendo? O fio entra e o fio sai. A gente nota que em volta do fio se formam as linhas de campo magnético. Então, se eu tenho um fio, em volta dele vão surgir linhas de campo magnético, formando um campo magnético circular ao redor do fio. Tá certo? Todo fio tem em volta dele um campo magnético. Então, desde que a corrente elétrica esteja passando sobre esse fio, né? Então, ele funciona mais ou menos assim, pessoal. Olha, aqui, ó. O que nós estamos falando é o seguinte, esse fenômeno, essas aqui são as 4 equações de Maxwell, né, que a gente comenta de vez em quando, mas o que nós estamos falando? Nós estamos falando que quando ocorre uma variação, quando ocorre a passagem de uma corrente elétrica, aqui, ó, tá vendo? Aqui seria a corrente que passa dentro do fio, e aqui a variação do campo elétrico. No nosso caso aqui, que é o J, aquela densidade de corrente elétrica que a gente chegou a ver, né? Em outras palavras, esse lado da equação é uma expressão do fluxo da corrente elétrica. Ele faz surgir ao redor dele um campo magnético, tá vendo? Esse é o símbolo, se
vocês não viram aí, vocês vão ver. Não, nós vimos rotacional. Você viu rotacional? Não tem problema. Rotacional. Então é rotacional de B. Ou seja, pessoal, isso aqui é a expressão matemática disso aqui. Ó. Quando existe um fluxo elétrico, aqui, de um campo elétrico, nós temos o surgimento de um campo que roda, aqui em volta, né, rotacional de B, de um campo magnético. Então, temos corrente elétrica aqui e temos campo magnético aqui. O que essa regrinha da mão direita, que é a segunda regra da mão direita, nos ajuda a identificar é para onde gira esse campo magnético. Vocês lembram que o campo magnético ele tem sentido, não tem? É um vetor. Se for um ímã, ele sai de onde e vai para onde? Sai do norte e vai para o sul. Né? A convenção é essa daí. Em volta do fio, como é que eu sei para onde ele vai? Não tem norte e não tem sul. Então, a definição é dada por essa regra aqui, da mão direita. No fundo, é um produto vetorial aqui. Mas a gente pode determinar assim, olha, se a corrente elétrica convencional está indo para lá, então eu vou usar o dedão para identificar a corrente elétrica convencional. E os dedos vão indicar para onde está girando esse campo magnético. Deu para entender? Ó, assim. Então está girando para cá, tá vendo? Então se eu tenho um fio, se eu digo para vocês que a corrente elétrica está passando para lá, para onde está girando o campo magnético? Eu vou fazer assim, a mão direita está girando assim. Né? Então, um sentido horário aí para vocês. Então o sentido que ele sempre roda é o mesmo, não pode ser o contrário. Se a corrente estiver para cá. Se a corrente estiver para cá, eu vou pôr o dedão para cá e ele vai girar nesse. Mas é sempre nesse sentido da mão. Sempre no sentido da mão. Não é. A corrente está para lá, gira para cá. A corrente está para cá, gira para cá. É fácil. Né? A única coisa que eu quero chamar a atenção é que, na regra da mão direita aberta, lembra aquela regra do tapa? O dedão vai atrás de quem? Do elétron. Ou seja, ele é contrário à corrente convencional. Se eu falo para vocês que a corrente convencional está para cá, o elétron está indo para onde? Para cá. Isso é na primeira regra. Essa regra aqui, o dedão vai no sentido da corrente convencional. Então não usa o sentido do elétron. Se eu falo a corrente está para lá, então o dedão vai para cá. Entenderam? Ó, I, dedão, convencional. Então se tiver escrito só o I, vocês já sabem que é o convencional. Se eu quiser saber a força que gera, eu uso a primeira regra. Aí interessa o elétron. Se eu quiser saber o sentido do campo magnético, interessa a corrente convencional. Eu vou usar essa regra aqui. Nós vamos exercitar isso algumas vezes para pensar. Certo? Muito bem. Então nós já sabemos para onde gira. Agora, qual é a intensidade? Qual é a intensidade? Qual é o valor? Porque do ímã a gente tinha lá o B em Tesla, né? Um ímã de tantos Tesla. E aqui? Como é que eu posso calcular quantos Teslas eu gero ao redor do fio a partir da corrente e da distância? Então a gente usa essa regra aqui. Aqui não está escrito, mas é a regra de Biot-Savart, que é assim, ó. O campo magnético gerado em volta de um fio é o B, campo magnético. Em Tesla, é o mesmo B que a gente conhece até agora. Ele é igual, tudo isso aqui é constante, ó, μ0 sobre 2π. O que é o μ0? 4π vezes 10 a menos 7. Então isso tudo é fixo. Então é 4π vezes 10 a menos 7, dividido por 2π, a gente vai acabar simplificando, né? Vai ficar 2 em cima, mas tudo bem, eu deixei indicado do jeito da forma original, vezes a corrente elétrica que passa pelo fio, quantos amperes, dividido pelo R. O R é a distância do centro do fio até a região onde eu estou medindo o campo magnético. Né? Então seria assim, pessoal. Vamos por esse fio que está representado aqui. Ó. Tá vendo? Essa setinha indica a corrente convencional. É um X. Está entrando ou está saindo? Entrando. Está vendo o X? Seta entrando. Seta entrando, dedão para lá. O campo magnético gira assim, ó, do jeito que está desenhado aqui, tá vendo? Sim ou não? Sim. Então, isso daqui é concêntrico, são círculos concêntricos em volta do fio, nesse arranjo aqui. E o campo magnético, ele vai ser determinado por vetores, assim, que são sempre perpendiculares a essa linha e são tangentes à distância que eu quero considerar. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o campo magnético gerado por esse fio nessa distância R aqui, ó. Eu vou saber que é um vetor que é tangente a essa circunferência
e é perpendicular ao raio aqui. Esse é o vetor P. Por que eu sei que ele é para cá? Por causa da régia da mão direita. Certo? Quanto ele mede? Então eu vou fazer aquela pontinha lá. Eu vou pegar quantos amperes passam por esse fio, lá em cima, e vou dividir por essa distância aqui, ó. Certo? Então, isso aqui, pessoal, é Tesla. É o campo magnético. Isso aqui é amperes. Isso aqui é a distância em metros. Tá certo? Distância em metros. Então, é bem tranquila a aplicação dessa formulinha. Vamos dar um exemplo aqui. Então esse exemplo aqui, vejamos. Aquele exemplo que não cai na prova, né? São patéticos. Mas Você vai na prova, eu também penso isso. vamos chegar na prova. Esse é simples, mas nada é tão simples que não se possa complicar, né? É o seguinte, calcular o vetor campo magnético gerado por um fio por onde passa uma corrente de 15 amperes a uma distância de 50 centímetros. Então é isso que eu quero, ó. Eu tenho um fio aqui, então estão passando por aqui 15 amperes, e eu quero saber o campo magnético gerado a uma distância de 50 centímetros. Qual é a fórmula mesmo que a gente viu? V igual a Mi0 vezes I sobre 2πr. Então pronto, Mi0 é 2π, 2π vezes 10 a menos 7. Não, 4π. É o que eu falei. Falei 4. 4π vezes 10 a menos 7. Vezes a corrente. A corrente é 15. Dividido por 2π é constante. E o raio, vou colocar 0,5. É da fórmula. É o valor do Mi0. O Mi0, permeabilidade magnética no vácuo, já é dado 4π vezes 10 a menos 7. Né? E aí, fazendo aquelas continhas, eu vou verificar que isso aí vai dar 6 vezes 10, acho que menos 6 menos 7, menos 6 teta. Isso. Tá certo? É isso. Então vocês veem que no fundo, o que essa fórmula expressa é o seguinte: o campo magnético gerado ele só depende de duas coisas. Quais são? A amperagem, a corrente e a distância. Mais nada. Né? Porque o Mi0 sobre 2π é constante. É só conversão e ajuste aí, né? Mas ele só depende da corrente. Certo? Faço aqui, né? Posso? Não. Isso aí. Menos 6. Obrigado. Menos 6. Feito? Pode acontecer, aqui nós tivemos um caso bem simples, de um fio e um ponto, né? Eu quero saber o campo magnético nesse ponto, desse um fio. Pode ser que nós tenhamos um caso assim, ó. Eu tenho dois fios gerando cada um o seu campo magnético. E eu tenho um ponto em algum lugar aí, tá aqui. Qual é o campo magnético resultante aqui? Né? Qual é o vetor campo magnético resultante nesse ponto aqui? Porque se fosse só esse, né, era fácil. Se fosse só esse, também. Porque eu usaria o cálculo que a gente fez agora. Mas nós temos dois interagindo. Então vamos pensar, pessoal. Vamos esquecer essa carga aqui, ó, esse fio aqui, certo? Então vou pegar essa linha aqui, que liga esses dois. E eu vou perguntar assim, qual é o vetor campo magnético que atua nesse pontinho aqui? Então vamos fazer a conta, ó. A corrente está saindo, lá está entrando, aqui está saindo. Sim ou não? Sim. Então ele gira em que sentido? Nesse sentido, seria no sentido anti-horário, certo? E ele é perpendicular a esse raio. Então, vocês concordam que ele estaria aqui assim? Sim.
né? Vamos dizer que esse aqui é o I1, né? Então esse aqui é o nosso B1, certo? Beleza. Agora vamos pensar no B2. Então vamos esquecer esse resto aqui. Aqui nós temos uma carga entrando. Está entrando? Vamos ligar aqui agora. Temos uma carga entrando aqui, assim. Então o campo que ela gera é assim, certo? Então o vetor a ser gerado é esse aqui, ó. É para cá. Esse seria o B2. Não é verdade? A pergunta é, quanto vale o B? Aí. Quanto vale o vetor B? O vetor B é a soma do vetor B1 com o vetor B2. Faz um separado do outro. Faz um separado do outro e faz a soma vetorial. Certo? Ou seja, aqui o problema 5% é eletrodinâmica. 95% é geometria analítica. Cálculo vetorial. Como a gente sempre fala, né? Que não vai se livrar disso. Então, calculando aí rapidamente, só para refrescar, ó, vamos imaginar um centro aqui, ó, assim. Um par de eixos aqui, certo? Então, como é que eu faço para somar esses dois vetores, pessoal? O que eu tenho que fazer? Decompor, certo? Então, eu tenho que pegar o B1, passar ele para cá, ó, calcular o B1x, calcular o B1y, calcular o B2x e calcular o B2y. Aí, somar tudo e depois calcular o resultado. Né? Para eu conseguir decompor, por exemplo, o B1, eu tenho que conhecer os ângulos, né? Não é verdade? O que eu sei de ângulo aqui, pessoal? Aí visualiza o seguinte, ó. Os ângulos que eu conheço nessa distribuição, esse eu posso conhecer facilmente? Posso, né? Porque eu tenho essa medida aqui, tá vendo? Ela vale 3. E essa daqui vale 4. Então, esse ângulo alfa eu consigo calcular. Isso, o alfa é o quê? O arco tangente de 3 sobre 4. Né? Aí eu vou usar meu cálculo, eu já fiz, pessoal, para a gente ganhar esse tempo. Né? Então, isso aí vai dar um ângulo de 36,9 graus. Esse ângulo é esse aqui, ó. Então, essa parte não pegou? Cateto oposto. Mas por que eu quero esse ângulo? Pessoal, porque esse ângulo é o mesmo que esse, não é? Não é esse que eu quero esse. Mas eu sei esse. E sei que esse aqui é quanto? A gente falou. 90. O campo magnético, o vetor, ele é perpendicular ao raio. Certo ou não? Então, se esse aqui é 36,9, esse aqui é 36,9. Esse é o alfa. Certo? Esse aqui, então, vamos chamar de alfa 1. O que é o alfa 1? 90 menos 36,9. Certo? 90 menos 36,9, que vai ser 53,1. Alfa 1 é igual a 53,1 graus. Então, esse ângulo aqui dentro, pessoal, esse ângulo aqui é 53,1. E é ele que eu vou usar para decompor. Então, por exemplo, o que vai ser o B1x? O B1 vezes o cosseno de 53,1. 53,1. Certo? E o que vai ser o BY? Vezes seno de 53,1. Bom, então já está faltando um cara importante aqui, que é quem? O B1. Mas o B1 a gente calcula fácil. Porque, usando a regra do Biot-Savart, B1 vai ser o quê? 4π 10 a menos 7 vezes 10 amperes, dividido por 2π vezes essa distância aqui, 5 centímetros. em metros, né? 0,05.
0,05. Todo mundo concorda que é 0,05? Porque esse é um triângulo aqui, ó. 3, 4, sabe? Um triângulo pitagórico, famosinho, 3, 4, 5. Então, esse aqui é 3. Se você fizer 3 ao quadrado dá 9, mais 4 ao quadrado 16 dá 25, a raiz de 25 dá 5. Então aqui nós vamos colocar 0,05, vai dar um valor de B1 de 4,0 vezes 10 a menos 5 Tesla. Isso. 53,1 graus. Então esse valor, que é o B1, que é esse vetor aqui, ó, se a gente multiplica pelo cosseno, eu tenho B1x, se a gente multiplica pelo seno, nós temos o B1y. É isso que nós vamos fazer, ó. B1x vai ser o 4,0 vezes 10 a menos 5 vezes o cosseno de 53,1 graus, que vai dar 2,4 vezes 10 a menos 5, que eu vou lembrar que é um valor negativo, porque ele está para cá, né, pessoal? Ó. Né? E o B1y? B1y vai ser o mesmo B1, 4,0 vezes 10 a menos 5, vezes o seno de 53,1 graus. E isso vai dar 3,2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Muito bem. Agora vamos fazer o B2. Vamos calcular o B2 aqui já então. Ó. O B2 vai ser 4π vezes 10 a menos 7 vezes 20, que é a corrente que passa aqui. 20. Dividido por 2π vezes essa distância, pessoal. Essa distancinha aqui, ó. 3,6. Quanto que é? 3,6. 3,6. Que é 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, soma, tira a raiz quadrada, vai dar 3,61. Aqui, ó. 3,61 centímetros usando Pitágoras. Então esse valor vai entrar aqui. Vezes 0,0361. E essa conta, B2, vai dar 11,1 vezes 10 a menos 5 Tesla. Tá? Esse é o B2. O que nós precisamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Decompor. Então primeiro nós vamos calcular o B2x e o B2y. Certo? O que é o B2x, pessoal? É o B2 vezes o cosseno de quanto? Vamos fazer a conta. Ó. Não, é o outro ângulo agora, né? Então tem que fazer a mesma conta. Tem esse ângulo aqui, vamos chamar ele de beta. Quanto que é o beta, pessoal? Beta. Arco tangente de 2 sobre 3 sobre 2. 3 sobre 2. Então, olhando lá na calculadeira, nós vamos descobrir que o beta é 56,3 graus. 56,3 graus é esse ângulo, que é esse aqui. Que não é o que a gente quer. Qual que a gente quer? Esse aqui. É o beta 1. E o beta 1 é quanto, pessoal? 90 menos o beta, que é 56,3. Isso vai dar 33,7. Muito bem. Então já podemos aplicar aqui, ó. Vezes 33,7. Então, o B2x vai ser o B2, que nós já calculamos, 11,1 vezes 10 a menos 5, vezes o cosseno de 33,7 graus. O B2x vai dar 9,23 vezes 10 a menos 5. Tesla.
E o B2y vai ser o B2 vezes o seno de 33,7. Então, B2y é igual a 6,16 vezes 10 aqui. 6,16 vezes 10 aqui. Então, situando, quem que a gente já tem? A gente já tem o B1x, o B1y, o B2x e o B2y. Concorda que a gente pode somar tudo em x e tudo em y? Para ter os componentes? Então, qual seria a somatória em x? Vamos chamar de bx. Tudo que tem em x, pessoal, tem o B1x que está para cá. Ele é negativo, né? Ele é esse aqui, ó. Menos 2,4 vezes 10 a menos 5. E para cá nós temos o B2x, que nós calculamos aqui. 11,1, que é positivo. Ok. É 9,23. É esse aqui, né? Isso. 9,23 vezes 10 a menos 5. Então, Bx, feitas as contas, é 6,83 vezes 10 a menos 5 Tesla. Alguém perdido? Ah, não. Falando sério. Isso é sério? Professor, Pergunta. coloca Me para então, pessoal. onde é primeiro, segundo. As etapas, isso é sério. Porque eu me perdi. Ah, não tem muito esse negócio de primeiro. Esse é o de prova, né? Ó, Não, é pessoal, a sequência é essa daqui, ó. Esses cálculos são acessórios daquele lá, tá vendo? Mas o que nós estamos, a sequência principal é essa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, nós temos os dois vetores B1 e B2. A gente tem que somar os dois. Sim. Como é que eu somo dois vetores? Decompõe. Então, essa é a espinha dorsal do cálculo. Ó. O que eu fiz? Peguei B1, achei o B1x e o B1y. Então, o que nós fizemos? Ó, esse é o B1. Calculamos essa componente e essa componente. Tá aqui. Agora, outro não é B2? Mesma coisa. B2, nós calculamos x mais 1 e calculamos y. Então, a sequência é essa daqui. Agora, veja bem, para eu decompor, eu preciso do ângulo. Então, o ângulo está aqui, ó. Esse é o ângulo referente ao B1 e esse é o ângulo referente ao B2. Que a gente fez e introduziu aqui, ó. O 53,1 veio daqui e o 33,7 veio daqui. Para decompor um vetor, além do ângulo, tem que saber o módulo do vetor. O tamanho do vetor original, que é o tamanho do B1 e o tamanho do B2. Está aqui o tamanho do B1, que veio para cá, ó. E está aqui o B2, que veio para cá. Então a sequência é essa. Agora, a gente, para dar andamento a essa sequência, a gente precisou dos dois complementos, o ângulo e o tamanho do vetor. Esses dois. Diga. Como eu coloco na calculadora cega aquele B1 e B2? Porque é isso que forma alguma função. Isso aqui? Eu faço. 4π, 10 a menos 7 vezes 10, sobre 2π dividido por 0,05. Dá 4,0 vezes 10 a quinta. É. Não, mas ele dá aí, não deixa. Por quê, velho? Ah, porque eu estava explicando, não também estava. Eu estava tendo vezes o E. Vezes começar 4π vezes E. 4π, E, 10 a menos 7. Vezes estão olhando E. Eu estava fazendo Vezes E. 4π E, pô. Não, se for direto da E. É, daí. Número vezes. E, 10 a menos 7. Vezes estão olhando E. Eu estava fazendo Vezes E. 4π E, pô. Não, se for direto da E. É, daí.
Número vezes. Só vai um pouquinho pro lado também, Pouco. não passa fácil. Tá. Então, Cadê o livro? eu cheguei. O é exponencial. Ixi, isso Aí foi o menos 7, né? é. Ó, é que é o seguinte. Pessoal, quando vocês fazem uma divisão assim na calculadora, vocês não podem fazer assim. O que eu vejo geralmente é assim, ó. Aí você coloca lá, né? 4 vezes π vezes 10 a menos 7. Pode colocar, eu acho que sim, não tem problema. Vezes 20, até aí tudo bem. Aí vocês fazem dividido por 2 vezes π. Pronto, já deu errado. Porque o que ela está fazendo? Ela está fazendo essa divisão e o resultado ela está multiplicando por π. Não é isso que você quer. Você quer que ela divida por π. Então, ou você coloca parênteses aqui e continua, vezes 0,0361, se for esse aqui, por exemplo, fecha parênteses, aí dá certo. Ou então você põe dividido, dividido e dividido aqui. Quer dizer que você divide, depois o resultado você divide por π, depois o resultado você divide por 0,0361. É que eu estava dando, professor, estava jogando direto, eu também lembrei assim, ó. Estava botando 4, π e o E. Tudo sem pontuação. Ah, sei. Ela não entende que é vezes? Não entende, tem que pôr entre o π e o E, tem que pôr vezes. Isso. Tá bom. Agora deu ou não? Deu ou não? Agora deu. Deu ou vocês estão falando que deu só para eu? Não, agora foi o seu. Tá, vai, você vai. Deu. Toquei na prova. Bom, pessoal, então a primeira questão. Qual é o fluxo do cálculo? É esse aqui, ó. Agora, para chegar aqui, precisa do B1. Calculamos. Precisa do ângulo. Calculamos. Mesma coisa aqui. Aí vem para cá. Como acho o ângulo? Por exemplo, esse aqui. Como é que a gente achou? A gente sabe esse, porque eu sei que isso aqui é um triângulo retângulo, sei o cateto oposto e sei o cateto adjacente. Então, usando a relação de arco tangente, eu acho esse ângulo. Sim ou não? Agora, veja bem. Teorema de Tales. Se eu tenho duas retas paralelas e uma reta cortando assim, ó, é possível demonstrar que esse ângulo é igual a esse. Certo? Então, essa é uma reta, essa é outra reta. Essa é a reta que está cortando. Quer dizer que esse ângulo é igual a esse daqui, ó. Então, o que nós achamos aqui é o 36,9 e eu sei que ele é igual a esse daqui, 36,9. Certo? Tá. Tudo bem? Agora, não é esse que eu quero esse aqui, ó. Esse aqui. Mas eu consigo saber, porque eu sei que o total aqui é quanto? 90. Ora, se aqui é 90 e aqui tem 36,9, quanto que é esse daqui? 90 menos 36,9. Sim? Aí do outro lado é a mesma coisa. É? Do outro lado é a mesma coisa. Do outro é a mesma coisa. Eu peguei o triângulo aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse. Calculei arco tangente. Aqui, ó. Arco tangente 3 sobre 2. Dá 56,3. Esse ângulo aqui. Então aqui também é 56,3. Como aqui é 90, 90 menos 56,3. 33,7. Certo? O que veio para cá.
10 amperes, que é esse aqui, ó. E aí, diminuiu o índice de perdidez? Não, o senhor foi feio o negócio, mas agora deu pra entender. Eu boto 3. Aí, pessoal, vou dar meio dois negócio aqui. Pessoal, em algum momento do curso de engenharia, vocês vão ter que conseguir somar dois vetores. Eu juro. Eu juro. Vocês vão. Nós estamos fazendo isso, somando dois vetores, certo? Vocês sabem onde nós estamos? Então, o que nós fizemos até agora? Falta o quê? BY. Então, BY, isso é BX. BY, vai aqui mesmo. BY, eu vou somar tudo em Y. O que tem em Y, pessoal? O B1, B1Y, que é o 3,2 vezes 10 a menos 5, mais o B2Y, que é o 6,16 vezes 10, aqui é menos 5, né? É, menos 5. Então, o BY vai ser 9,36 vezes 10 a menos 5. Então, pessoal, parada para respirar. O que nós chegamos à conclusão? Que esse vetor resultante, ele é composto de duas componentes, uma x e uma y, né? Qual é a componente x? X. 6,83 vezes 10 à quinta. 6,83 vezes 10 à quinta. Tesla. Em x. Qual é a componente y? Isso, 9,36 vezes 10 a menos 5. Essas são as componentes. Embaixo é menos 5 também, o Papa falou. Como é que é? É que já não tinha falado. É menos 5, né? Então, chegamos à conclusão que a resultante da ação desses dois fios é uma composição de um vetor em y que vale 9,36 e um vetor em x que vale 6,83. Mas como é que eu junto isso na resultante só? Pitágoras, certo? Quem que é a resultante? Esse é o campo B final que eu quero, que é o vetor campo magnético resultante da ação desses dois fios naquele ponto que eu estabeleci ali. Como é que soma isso aqui? É raiz quadrada, de novo, ponto, x ao quadrado, na ordem, 6,83 ao quadrado mais 9,36 ao quadrado, tudo isso vezes 10 a menos 5. Aqui ninguém está enxergando nada, certo? Aí eu vou colocar lá em cima. Professor, mas e a ordem? Eu estou perdido. Para cá, B é igual 11,6 vezes 10 a menos 5. O que é isso aí? Campo magnético. O módulo do campo magnético. Isso é um vetor. E um vetor tem módulo intersectivo. Então, eu preciso saber esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo θ, que é o arco tangente, isso, arco tangente de cateto oposto, 9,36 sobre 6,83, que vai dar um ângulo de 54 graus. Então, resposta final e exata desse problema. B é igual a 11,6 vezes 10 a menos 5 Tesla, ponto e vírgula, θ é igual a 54 graus. É isso, né? Essa é de prova. Que beleza. Só passa uma igualzinha na prova. Pessoal, esse cálculo que a gente
fez aqui também está no meu site, nessa forma aqui, direitinho, está tudo lá bonitinho. Se na prova, por exemplo, uma atividade assim, vai ser questão única, né? Não, é que aqui a gente fez devagarinho, com calma. Na prova, 2 minutos você vai. Só a gente vai fazer devagarinho, né? 2 horas, né? Tem que dizer 2 horas. Você pegou prática, Só dá vocês de humor dele. 2 extensa. Sim, sim. É dado pelo ângulo de 54 graus. Ele já dá a direção e o sentido. Então lá é a expressão completa desse vetor nas coordenadas polares. Pessoal, não, mas veja bem, o que tem de eletrodinâmica aqui, pessoal? O que tem de eletrodinâmica aqui? Sim, hein? Só isso aqui, ó. O resto é tudo professor Ateldes, professor Marcelo Pita, professor, quem mais deu GA? Talvez um pouquinho de Xavier, eu. Então, é coisa já legada. Beleza? Posso pagar? Peraí, Só então tá chegando. Vamos lá, que já a gente chega na metade. Oi, tá vendo? Porque tinha acabado. Opa! Meu nome é Slide. eu só disse que recebe por slide, né? Aí eu recebo o slide. Posso dar um print screen aqui? Pode? Pode. Ai, meu Deus. Tá no grupo aí. Isso aí, joga no grupo. Quem não vê não entende nada. Não sabe nem por onde começar. Acho que até a gente tá difícil com ele, cara. Você não vai assistir aula? Não, senhor. O pessoal me manda pelo WhatsApp. Ah, pô, mas agora eu não ver a filmagem, tá filmando pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp. Ok, meus amigos. Agora, veja bem o que vai acontecer. Nós falamos que quando a corrente elétrica passa por um fio, o que acontece mesmo? Gera um... Estamos juntos aqui? Sim. Qual o problema? Cálculo? Não, ele não está conseguindo calcular o ângulo último do arco tangente. Em que sentido não está conseguindo calcular? Ele não está dando valor. O último ângulo? O último ângulo foi o... 9,36 sobre 6,83. Então é o arco, né? Arco tangente e abre parênteses com os dois. 9,36 sobre 6,83. Isso, arco tangente, isso aí. Está em grau, calculadora, não está em radianos? É pra mim. Tem que estar em graus. Degree. Deg. Deu certo? Beleza. Bom, pessoal, agora acompanha bem o que está acontecendo aqui. Isso aqui parece difícil, mas não é fácil. Olha lá. Vambora, vamos, que eu já vou estar me estressando. I'm trying. Vambora.
Se é verdade que um fio gera um campo magnético ao redor dele, se eu colocar dois fios juntos, eles vão se atrair, você concorda? Quando a gente coloca dois ímãs juntos, eles não se atraem ou se repelem? A gente acabou de falar que um fio gera um campo magnético. Então, se eu tenho dois fios, cada um gera seu campo magnético, o que vai acontecer? Um fio vai se comportar como se ele estivesse na presença do campo magnético. O que a gente aprendeu aula passada? E quando um fio atravessa um campo magnético, o que acontece com esse fio? Ele sofre uma força. Ora, pessoal, esse campo magnético que a gente lá sempre imaginava um ímã, então eu tenho um ímã aqui polo norte, o campo magnético está para lá, tem um fio aqui. Como é que eu sei a força? Lembra? Se a corrente está para cá, os elétrons estão para lá. O campo magnético está para lá, digamos. Não, aqui é a força, não é o sentido do campo magnético. É a força do fio. Então é a regra do tapa, a regra da mão aberta, que é a única que dá a força. Então, ó, o polo norte está atrás de mim. O campo magnético está indo para lá. O fio está aqui. O campo magnético para lá. Isso aí, o fio está aqui. A corrente convencional está indo para lá. Então o elétron está indo para onde? Para cá. Ó, o campo magnético aqui. O fio vai fazer o quê? Subir ou descer? Mais uma chance. Descer é o sentido O que passa aqui é elétron. Elétron sai daqui. A força sai daqui e vem para lá. Então o fio vai descer. O fio vai descer. Estamos juntos? Se ao invés, presta atenção, de um polo norte aqui, a gente tivesse um outro fio aqui, passando a corrente para cá, ó, ele não vai gerar um campo magnético assim? Sim. Não é como se tivesse um polo norte aqui? Então esse fio seria atraído por ele. Mesma coisa. Só que em vez de ter um ímã aqui, ó, teria um fio para cá. Olha a segunda regra da mão direita. Se o fio está para cá, né, o fio está paralelo aqui, e a corrente está indo para lá, ó, ele gera um campo magnético assim. É como se tivesse um polo norte aqui. O fio, ele não receberia uma força para cá assim? Ele iria na direção desse fio que está aqui embaixo. Concorda ou não? Pensa. Por causa da incidência do passa por cima, é a mesma coisa. É isso? Não é que passa por cima. Ó, vamos olhar aqui, ó. Veja bem. Deixa eu fazer assim, ó. Vamos esquecer essa parte da figura aqui, tudo bem? Esquece. E vamos colocar aqui um polo norte e aqui um polo sul. Então, pessoal, o campo magnético aqui em cima está assim, tá? A corrente está para cá. Então os elétrons estão entrando, certo? Elétron entrando, campo magnético para lá, elétron é negativo, que força ele sofre? Para baixo, essa força aqui, tá vendo? Ó, o campo magnético está para cá, os elétrons estão indo para lá, porque a corrente está vindo para cá, os elétrons estão vindo para cá. Assim, campo magnético para lá, força para baixo, está vindo para cá. Eu estou imaginando um ímã aqui em cima. Essa parte, estamos juntos aqui? Então o que mudou aqui, pessoal? A única coisa que mudou é que eu tirei o ímã, ó, e coloquei um fio que gera um campo magnético como se fosse um ímã. Esse fio tem uma corrente para cá, ó, igual esse, incidentalmente. Tem para cá. Como é que é o campo magnético que ele gera? Não é assim, ó? Então, do ponto de vista do fio, se eu fosse um carinha sentado aqui, eu estou sentindo um campo magnético. Tanto faz se esse campo é de um ímã que está com o polo norte aqui, ou se é de um fio que está lá embaixo mandando essa linha por aqui. O que interessa para esse fio é essa linha magnética que está chegando. De onde ela vem, se ela vem de um ímã que está aqui, ou se ela vem de um fio que está lá embaixo e faz a mesma trajetória, ele vai se comportar do mesmo jeito. Vocês entenderam? Porque o campo magnético gerado por um fio não é de um tipo, e o campo magnético gerado pelo ímã é de outro tipo. Não é isso. Os dois geram o mesmo tipo, só existe um tipo de campo magnético.
Então, se eu sou um fio aqui, ó. Eu sou esse carinha aqui, certo? Se tem um ímã aqui, o que eu sofro? Um campo magnético, certo? Eu vou ser desviado para baixo pela regra que eu já... Se eu tenho dois fios na mesma direção e sentidos, eles automaticamente estão se atraindo? Eles estão se atraindo. Eles estão se atraindo. Tanto faz, né? Eu estou notando um ar de incredulidade, né? Então, tudo bem. Tá bom. Olha aqui, presta atenção. Esse experimento. Esse experimento, pessoal, vocês têm que prestar atenção porque só vai acontecer uma coisa aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É um fio fixo que está passando lá embaixo. Aqui são duas lâminas e tem um fiozinho pendurado assim, ó. Ele vai para lá, aí ele volta e sai aqui de novo. Então ele está balançando assim, tá vendo? Então presta bem atenção. Vai passar uma corrente elétrica aqui, vai aumentar os valores e vai chegar um momento que, como esse fio aqui está balançando assim, ele se movimenta para lá e para cá. Então vai dar para perceber a atração. Vamos ver. Presta atenção que é bem sutil. Não tem som, né? Mas ó, está aumentando, tá vendo? Está aumentando a corrente. Ó. Dá para ver um ó. Grudou, viu ou não? Vou pôr de novo. Apaga a caneta. Está longe. Só Hein? apaga a caneta. Caneta, o risco da caneta. A caneta. Tá. Já grudei. Ah, professor. Eu volto. Tá louco, ó. Grudou. Vou voltar o suficiente. Tá longe, tá vendo? Tá longe? Olha aqui, ó. Olha bem. Tá aumentando. Grudou. Deu pra entender? Aí ele volta e vai soltar. Olha lá, soltou. Entenderam? Então, entre os dois fios existe realmente essa atração. Ela é bem pequena, pessoal. Para a gente constatar isso, vocês veem que a forcinha tem que ser muito levinha. E a corrente tem que ser alta. Aí a gente nota essa força, certo? Tchau, tá. Estamos juntos até aí, então? Agora, a gente sempre chega na seguinte pergunta. E como é que a gente calcula essa força, né, pessoal? É isso que faz a diferença dos homens e dos meninos. Como calcula? Fala, Andrezinho. Beleza? Hã? Ai, me chupa. Então, a questão é como é que a gente calcula. Então, nós vamos juntar duas coisas que nós já vimos. Nós já sabemos calcular Calma, posso. Como é que eu calculo a força que age sobre um fio, pessoal? Na aula passada. I, L, B, seno de alfa. No nosso caso, o alfa aqui vai ser 190, porque os fios estão paralelos, então o campo magnético gerado é perpendicular. Mas vamos fazer constar lá. Então, isso dá para mim qual é a força que o fio sofre quando ele está sob a ação de um ímã. Na aula passada, a gente sempre dava esse valor aqui, certo? Um ímã tem campo magnético tal. Agora, quem está gerando o campo magnético é um fio. Então tem que calcular o campo magnético do fio. E como é que a gente calcula o campo magnético do fio? E 0 vezes não sei o que lá, sobre 2 Lei de Biot-Savart. Não é? A gente ia falar exatamente. Então, pessoal, Qual o nome dele, pessoal? Biot-Savart. Dois carinhas. Então, vamos supor, tem o fio 1 e o fio 2. Eu pergunto para vocês, qual é a força que surge no fio 1 causada pelo fio 2? Entenderam a pergunta? Se eu fizesse a pergunta ao contrário, dava na mesma. Mas vamos fazer desse jeito. Olha, tem um fio que passa uma corrente elétrica. Eu aproximo um outro fio aqui.
esse fio vai sofrer uma tração ou uma repulsão. Quanto ela vale? Então o que eu faço? Primeiro, eu calculo o B gerado por esse fio. Certo? Pela lei de Biot-Savart. Depois que eu sei o B, o que eu faço? Aplico na fórmula da força. Deu para entender? Sim. Vamos ver. Assim, ó. Está aqui. Calcular a força F2,1, quer dizer, a força 2, a força em 2 causada pelo 1. Pelo 1. Exercida pelo fio no fio 2, num comprimento de 100 metros. 100 metros é o comprimento do fio. Supondo que conduzem correntes no mesmo sentido, as duas estão entrando, cujos valores são 15 amperes aqui, 15 amperes aqui, e 20 amperes aqui. 20 amperes aqui. Então, eu quero saber a força que surge nesse fio, que é o fio 2, em resultado da ação desse fio aqui. Qual que era a ordem das coisas? Né? Primeiro eu calculo o quê? O campo magnético gerado por esse fio. Depois, a força que acontece lá devido a esse campo magnético. Como é que eu vou calcular esse aqui? Então, vou fazer esse vetor P1, né? Porque que eu sei que ele é para lá, pessoal? Corrente elétrica está entrando. Regra da mão direita. Corrente elétrica entrando, o campo está girando para cá. Então, o vetor está aqui, ele é perpendicular, né? E ele está para cá. Então vamos calcular o valor desse B1. B1 é igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente elétrica de 15 amperes. 15 amperes dividido por 2π vezes o R, que o R é 0,3. Aí eu vou ver que o B1 ele vale 1,0 vezes 10 a menos 5. Vezes 10 a menos 5, Tesla. Esse é o campo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Esse corta com esse, ficou 2. Tá certo, aqui dá 30, é isso aí. Esse aqui é o campo magnético. Aqui. Então, pessoal, olha, é como se nesse momento, depois que eu fiz esse cálculo, é como se esse fio eu posso esquecer, né? E imaginar que tem um ímã aqui, ó, norte, sul, gerando um campo magnético assim, com intensidade de... Entendeu? E agora eu quero calcular a força nesse fio. Então a gente usa F é igual a I, L, B, o alfa é 90 graus, então o seno vai dar 1. Então a força é igual. Qual I que eu uso agora, pessoal? O fio onde está sendo aplicada a força do campo elétrico. Exatamente. 20 amperes. 20 num comprimento de 100 metros, sob a ação de um campo magnético de 1,0 vezes 10 a menos 5, e o 190 que é 1. Então eu vou ter que a força sofrida aí é de 2 vezes 10 a menos 2. Essa é de prova? 10 a menos 2. Essa pode ser, mas quem está pensando em prova, né? Sempre. Quem sou? Quem está pensando em prova? Bom, Eu sonho com a prova. veja bem. Mas o que o programa perguntou, pessoal? Ah, não. Não. Pessoal, esse é o trio, a Santíssima Trindade do vetor. Modo, direção e sentido. Os três juntos e separados, sendo em presente. Foi para passar a questão de prova, né, Renan? Mas vamos lá. Como é que eu sei? Para onde está essa força, pessoal? Para cima, para baixo? Está enrolando? Diagonal. Peraí. Diagonal? Ó, falou em força, é a regra da mão direita aberta. Vamos lá. Campo magnético. Não é? Ana Jéssica, isso não existe. Campo magnético, ó. Para baixo. Para baixo. A corrente elétrica está entrando, então o dedão está saindo, porque o dedão acompanha o elétron, está para cá. O elétron é negativo, então o vetor sai
daqui para lá. Então esse fio está sendo atraído ou repelido? Atraído, ó, tem uma força para cá. A força atua no sentido de atrair esse fio. Ah, é o barato olhar aqui a prova daqui. Me segura para não rir, mas quem é um barato é. Beleza. Beleza? Pode parar isso aqui? Pode. Para. Muito bem. Está calculadinho aqui nos slides. Pessoal, tem duas coisinhas para acabar. Ixi, pensei que era tarde. Nossa, 10h25, é cedo ainda. Eu correndo aqui que nem louco. Nossa, vou dar. Continua correndo. Continua correndo. Aquela coisa que ela acabou. Acabou, porque o problema só pediu a força. Não, no sentido, se eu virou o sentido, aí só... O sentido é para cá. Então a gente responderia, é uma força de 2 newtons de atração. O fio está sendo atraído com uma força de 100 newtons. É isso que dá. Porque o quê? Por que está sendo atraído? Veja, no nosso cálculo, ó, aqui está o cálculo. Hã? Eles estão me xingando. Agora. Tem todo o tempo do mundo. Só diga. Olha lá, vamos fazer a conta aqui de novo, pessoal. A corrente elétrica está entrando, não está? Se a corrente está entrando, não, tem que fazer uma pergunta antes, pessoal. Nós vamos ter 3 regras na mão direita. Nós já vimos 2. A única que fala de força é a primeira. As outras 2 só falam de corrente elétrica e de campo magnético. Então, se eu quero saber a força, que regra que eu tenho que usar? Isso, a mão aberta, a da palma, certo? Aqui eu quero saber força, então eu tenho que usar a regra da mão aberta. A regra da mão aberta, ela segue o elétron, ou a partícula, ela não segue a corrente convencional. Essa entrada aqui é de quem? Do elétron da corrente convencional. Portanto, o elétron está para onde? Está para fora. O elétron está para fora. O campo magnético está para baixo. O campo magnético são os dedos, certo? Então vamos lá. Ó, campo magnético para baixo, elétrons indo para fora. Para onde vem a força, pessoal? Depende. A partícula positiva, a força vem da palma para fora. Partícula negativa, a força vai das costas da mão para fora. Quando a gente fala de corrente elétrica, quem está andando sempre é quem? O elétron. Portanto, é uma carga negativa. Se é negativa, o vetor vai para lá. Então, ó, a conta feita, o vetor vai para lá. Vai para lá onde? Na direção do outro fio. Então, essa força está puxando esse fio na direção do outro. Os 2 fios tendem a encostar. Esqueci que ali era um outro fio. Hã? Esqueci que ali era um outro fio. Isso, que é o outro fio. A regra da mão aberta ela acompanha o elétrico. E as outras 2 a corrente convencional. Certo? Beleza. Esse fio que a gente está falando até agora, sempre de um fio reto. Mas pode ser que esse fio esteja... Não, pode. Ele pode estar enrolado, não pode? Não, professor, está reto ali. Mas ele pode. Ele pode estar enrolado. Se ele estiver enrolado, ó, imagina o que vai acontecer. Força a cabecinha aí, pessoal. Vamos lá. Que é isso aí? Tá aqui, né? Tá vendo esse monte de linhas formando um tubo aqui? O que acontece se eu fizer isso aqui, ó? Quebra tudo. O que vai acontecer aqui no meio? Um acúmulo. Porque campo magnético tem aqui. Mas se eu entorto assim, pessoal, eles estão todos assim, não é? Se eu dobrar, não vai haver uma densidade maior de linhas aqui dentro do que fora. As de dentro, elas se aproximam. E as de fora se espalham. Então, o campo magnético aqui dentro, ele é mais intenso. Ó, o que vai acontecer é isso. Concorda? É isso aqui.
Então, a gente usa esse dispositivo, pessoal, para aumentar o campo magnético aqui dentro dessa espira. Esse campo magnético, ele vai ser calculado com uma formulinha muito parecida com a anterior, que é essa daqui, ó. μ0 vezes I dividido por 2 vezes o raio. O que muda aqui? Primeiro não tem o π. Aqui embaixo não tem π. Era 2π na outra. Pessoal, mas o μ0 vai ser o mesmo valor? μ0 é o mesmo valor, tudo igual. O R não é bem a distância, não deixa de ser, mas ele vai ser essa distância aqui, pessoal, do centro dessa espira até aqui, ó. Então R é o raio da espira. Entenderam? Certo? Então, se eu tenho uma espira... Mas o raio, no caso, esse R vai ser sempre no centro? Sempre. É no centro que a gente vai calcular. Esse valor de B é o valor aqui, ó. Ele é um pouquinho diferente, mais para lá ou mais para cá, né? Mas ele é aqui. Essa distância daqui a aqui é R. Então vamos supor assim, ó. Eu tenho uma espira. Essa espira, ela tem 10 centímetros de raio e por ela passa uma corrente de 2 amperes. Qual é o campo magnético no centro dessa espira? Então, simples, ó. B é igual a μ0, né, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente de 2 amperes, dividido por 2, vezes o raio da espira, que é 0,1. Eu vou calcular isso aqui. Certo? Vai cortar, vai dar 1, né? Então isso aqui vai dar 40π vezes 10 a menos 7 teta. Detalhe do cálculo é importante. Mas é muito simples a aplicação da fórmula. O que pode acontecer de diferente aí é que em vez de uma volta, a gente tenha várias voltas. Então basta eu multiplicar pelo número de voltas. Né? Então, se uma espira tiver 10 voltas, eu faço a mesma conta multiplicado por 10. Cada uma faz a sua própria geração do campo magnético. Eu multiplico pelo número de voltas. Uma pergunta importante aqui, pessoal, é assim: onde fica o polo norte dessa espira? Então vamos pegar nosso laboratório. Ó. É assim a regra. É muito fácil. Ó. Se eu usar a primeira regra, não é assim, ó. Então, se o fio está reto é assim. Se eu enrolo, ela continua valendo. Vamos supor, o I está para lá. Eu enrolei. Mesma coisa, certo? Ó. O campo magnético está saindo aqui, né? Ó. Sim? Sim. Saindo aqui e ele entra aqui. Então onde é o norte e onde é o sul? Isso, ó. O norte é aqui, o sul é aqui, porque ela sai do norte e vai para o sul. Certo? Então não preciso de uma outra regra, é só eu pensar, bom, para onde ela está enrolada? Está enrolada assim. A corrente está passando para cá, então eu vou fazer isso aqui, então aqui é o polo norte. Certo? Se ela está enrolada e a corrente está assim, vem para cá, então aqui é o polo norte. Eu estou entendendo a mágica? Ou, pessoal, eu posso usar a terceira regra da mão direita. Faz careta. É assim, ó. Está aqui a bobina. Vou enrolar. Está vendo? A corrente, digamos que a corrente está indo assim. Na terceira regra, os dedos seguem a corrente. E o dedão indica o polo norte. É melhor? Por isso que eu ensino sempre a outra primeiro. Porque se eu ensinar essa, professor, mais uma, mas é melhor ensinar a outra, ensinar essa, essa é melhor. Vocês entenderam? Então, ó. Então, se a bobina está enrolada assim, certo? A corrente está para cá, norte. Se ela está enrolada assim, a corrente está para cá, norte. Fácil. Aqui, ó. Corrente está para cá, norte. Corrente está para cá, sul. Beleza. Certo? Esse mesmo fio. Profundo olho você, pessoal, mas não vou parar. Esse mesmo fio, ele pode estar enrolado num tubo. Não sobre ele mesmo, várias vezes, assim, ó. Eu posso enrolar isso num tubo, formando um solenoide, ó. Solenoide.
Isso, o que é um solenoide, né? É diferente de uma bobina. A bobina tem meio que o fio enrolado sobre ela mesma. Então a bobina ela tem uma espessura desprezível. Assim, eu não levo em conta a espessura da bobina. Mas eu posso enrolar isso num tubo longo, assim, formando uma espiral ao redor. E aí eu vou. Isso é importante na engenharia, pessoal. Isso aqui é um eletroímã, isso aqui tem 1 milhão de aplicações, né? Então a pergunta é, qual é o campo magnético gerado aqui dentro? O campo magnético vai ser dado por essa formulinha que é bem parecida, de novo, ó. O nosso verbo I0. N é o número de voltas. Mas o número de voltas, eu posso aplicar ele depois? Tiro ele daí, faço a conta e depois multiplico pela quantidade de voltas? Até pode, sabe? Mas isso faz mais sentido, Vitor, aqui, ó. Porque aqui eu posso ter uma ou mais espiras. Mas quando eu falo de um tubo, se eu tiver uma volta em volta do tubo, eu não uso essa forma, porque aí o comprimento é 0. Se eu pego um tubo e dou uma volta, eu não tenho esse caso. E, na verdade, eu tenho esse caso. Não é verdade? Se eu estou falando de enrolar o fio num tubo, eu estou pressupondo várias voltas e estou pressupondo um comprimento. Se eu dou uma volta só, não tenho comprimento. Então não aplico, porque vai dar uma divisão por 0 aqui, tá vendo? Então aí é como se eu pego um tubo de PVC, por exemplo, e enrolo o fio várias vezes. Ligo lá uma fonte de energia. Eu quero saber qual é o campo magnético gerado no miolo desse fio. Então vai ser dado por essa fórmula. Eu tenho um comprimento dentro do qual o fio está enrolado. Eu tenho ele enrolado N vezes. Então é simples a fórmula. É o 4 pi menos 7 vezes o número de espiras, vezes a corrente elétrica em amperes, dividido pelo comprimento dessa bobina. Eu vou calcular com isso. E a regra aqui é a mesma. Onde é que é o polo norte aqui? Ó, o I está para cá, não é? Ó, polo norte para cá. Aqui é o norte, lá é o sul. Sul, norte. Certo? É a terceira regra da mão direita. Isso vale para bobinas longas, assim, das solenoides longos. Então, é fácil a aplicação daquela fórmula, né? Você tem, por exemplo, calcular a indução magnética B de um solenoide de 41,6 centímetros. Então, a formulinha B é igual a μ0 vezes número de voltas vezes I sobre L. E aí o problema, ele pede aqui, né? B vai ser 4π vezes 10 a menos 7. Número de voltas, 400 voltas, vezes 1,3 amperes, dividido pelo comprimento que é 0,416. Certo?